Muito bem, irmãos, vamos continuar aqui na nossa reflexão. Você está lá ainda no cenáculo, junto comigo, junto com os discípulos, junto com Jesus. Jesus já fez o momento da ceia com eles. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 13 e acompanhar comigo o desenrolar de um momento muito especial aqui nessa noite de ceia de Jesus com seus discípulos. Os últimos momentos dele com os discípulos. Eu julgo talvez que esse momento aqui da ceia de Jesus, do tempo que ele passa com os discípulos, é um dos mais importantes relatos da Bíblia. E eu gosto muito porque Jesus ele vai dar um intensivo para os discípulos e que João detalha com mais detalhes cada momento desse. E esse momento especificamente que nós vamos ler juntos aqui, a partir do versículo 1, é um momento muito íntimo de Jesus com seus discípulos. Muito íntimo. E eu queria começar lendo um versículo de 1 João, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olha só que interessante. Nós vamos voltar para esse versículo depois. Mas eu quero repetir. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Eu fico pensando por que muitas pessoas não querem saber de igreja hoje em dia. E talvez você possa concordar comigo que não são poucas. Tem muita gente que acha Jesus legal. Quando você fala a respeito de Jesus, a aceitação é legal. As pessoas falam assim, puxa, Jesus é um cara legal. Jesus tem bons ensinos. Jesus foi um homem notável que passou por essa terra. E as pessoas normalmente não se fecham para ouvir de Jesus, a não ser que quando a gente chega para falar de Jesus, esteja estampado em nós uma bandeira de igreja. E as pessoas... Conversando com o Felipe e a Nied, que estão à frente do trabalho aqui do Refúgio Universitário, e eles estavam me dizendo da abordagem que eles têm feito com universitários. E aí eles disseram que chegaram num rapaz que estava enrolando um baseado na hora, e eles com um panfletinho na mão. Quando eles chegaram, o rapaz falou assim, puxa, é coisa de igreja? Ele falou, não, é sobre um movimento que a gente está fazendo de uma sala para estudo. Ah, ufa, nossa, puxa, ainda bem. E continuou enrolando o baseado dele. E quando eles entregaram o panfleto, o rapaz falou assim, nossa, parece coisa de igreja. E aí o Felipe pôde dizer, falou assim, bom, nós somos crentes. E a sala onde nós estudamos é na igreja. E puderam ter ali um tempo de conversa com o rapaz. Mas o que chamou a atenção foi a rejeição imediata pela igreja. Então, por que será que existe essa barreira? E aí eu fico pensando que talvez seja porque as pessoas, de uma forma geral, não conseguem ver o amor que nos une. Talvez porque eles enxergam em nós costumes. Eles têm costumes lá que não me agradam muito. Talvez eles enxerguem em nós muita mística. Eles têm uma mística estranha lá que também não me agrada. Talvez eles vejam em nós muita religiosidade também. E é interessante essa coisa da religiosidade, porque uma das principais coisas que o jovem, principalmente o jovem, questiona muito é o porquê das coisas. Por que fazemos as coisas?
Eu me lembro, alguém uma vez perguntou, por que as pessoas dão glória a Deus no meio do culto? E aí, um jovem perguntando para uma pessoa mais velha, e a pessoa mais velha não soube responder. Ele falou assim, a gente dá glória a Deus porque todo mundo faz isso. Mera religiosidade. Talvez o que eles enxergam em nós também seja os interesses que nos unem. Mas o amor de verdade anda em falta. Então, se nossos relacionamentos deixam de ser superficiais, como a gente vem falando aqui nos últimos domingos, e se tornam mais profundos, a gente pode chamar de amor. Porque quando há amor, não há espaço para superficialidades. Não há espaço, por exemplo, para você congregar com uma pessoa anos sem conhecê-la. Isso é superficialidade. Sem que ao menos você tenha tido com ela um tempo de conversa para conhecê-la, para saber de onde vem, para saber dos seus interesses, talvez com mais profundidade para saber das suas dores e das suas alegrias. Mas isso só é possível quando a gente deixa a superficialidade de lado e se lança num relacionamento mais profundo. E se isso é amor, e isso nos une, então nós sabemos que nós vamos viver a vida projetada por Deus como seus discípulos verdadeiros. Então, se isso é verdade em nós, deverá produzir coisas muito importantes na nossa vida cristã. E duas dessas coisas eu queria tratar com você nessa manhã, que é santificação e serviço. Santificação e serviço. Então, eu queria que você lesse comigo dos versos 1 ao verso 9 do Evangelho de João. Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus, até o versículo 9. Então, por que eu pedi para que você, com a sua imaginação, estivesse comigo ali naquele cenáculo? Essa cena é uma cena tão interessante, tão importante, que vale a pena o exercício da imaginação para a gente imaginar essa cena. Nós acabamos de participar da ceia. Jesus parte o pão e diz para eles: façam isso em memória de mim. E quando isso termina, Jesus levanta da mesa, tira sua roupa e vai fazer as coisas que vêm a seguir. Então, o que eu aprendo nessa porção que nós acabamos de ler é que existe um chamado do serviço à santificação. Então, o relato que João nos mostra
não nos fala sobre a ceia como memorial, que a gente acabou lendo em Lucas, mas ele vai trazer um relato mais íntimo desse momento de Jesus com seus discípulos. Então, o chamado para a santificação começa a partir das seguintes observações que eu quero trazer para você. Primeiro, Jesus como modelo desse grande amor. Então, sabemos que esse jantar se dá numa quinta-feira, antes da Páscoa. Nós sabemos o que vem a seguir, Jesus também. Os versos nos diz que Jesus tinha pleno conhecimento disso, do que viria a acontecer em seguida. Mas que o seu destino era estar com o Pai. Mas o que nos chama a atenção aqui é essa frase: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui a gente tem um registro que é inspirador do amor com que Jesus amou seus discípulos e amou cada um de nós. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele sabia o que ele esperava, mas mesmo assim ele amou seus discípulos até o fim. O fim é morte. Até o último suspiro dele na cruz, ele exalou amor pelos seus. Portanto, por mim e por você. A segunda coisa é Jesus como modelo de filho que conhece e obedece os planos do Pai. A gente vê isso nos versículos 2 a 4. Então a refeição já estava servida, como a gente disse. Jesus sabia o que lhe esperava, como a gente já disse. Portanto, Jesus também sabia que Judas, o seu traidor, faria logo a seguir. Mas o interessante é que, mesmo sabendo que Judas o trairia logo mais, nada disso o impediu de fazer o que ele precisava fazer. Judas estava ali. Agora eu fico imaginando eu no lugar de Jesus, com um cara que eu sei que vai me trair. Eu lavei o pé dele agora há pouco. Eu servi a ceia para ele. E esse cara, ele vai me trair daqui a pouquinho. Mas nada disso fez Jesus mudar os seus planos. Tudo continuava como tinha que ser. Porque ele sabia também o que era mais importante. O Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Coisa que Jesus também já havia dito no mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35. Jesus também sabia da sua origem. Tinha vindo de Deus. E sabia do seu destino. Ele voltava para Deus. Então, sabendo de tudo isso, Jesus, sabendo de tudo isso, de quem ele era, e de que a sua origem era o próprio Deus, e o seu destino era voltar para Deus. Sabendo de tudo isso, Jesus se levanta da mesa, tira a sua roupa, e aí diz aqui, tirando a vestimenta de cima, significa que Jesus tirou a sua túnica e ficou só com uma coisa que provavelmente se usava na época, uma espécie de tanga. Quem usava essas roupas no trabalho eram os trabalhadores do campo, que provavelmente por causa do calor tiravam as suas túnicas e ficava só de tanga, carpindo ali. Trabalho duro. Normalmente trabalho de escravo. E aí eu e você estamos ali nesse cenáculo olhando o rosto desses discípulos, vendo Jesus levantar da mesa e tirar sua túnica, ficando só de tanga na frente deles. Pega uma toalha
e enrola a toalha na cintura. Jesus está ali diante dos olhos desses discípulos, tomando uma atitude extremamente humilde e assumindo a posição de escravo. Eu posso imaginar a cara de interrogação desses discípulos. Pensando, o que será que Jesus está fazendo? Olha, eita, o que vem aí? Levantou da mesa, ó, tirou a túnica. Eita, pôs a toalha. O que vem aí? Esses homens tinham andado com Jesus durante 3 anos. Conheciam bem Jesus. Mas esse momento eu imagino que estava sendo inquietante para eles. Aquele que é Deus e tem conhecimento de tudo, e segundo a palavra, tem tudo em suas mãos, está agora enrolado numa toalha, enchendo uma bacia com água. A terceira coisa que eu posso ver aqui é que em Jesus como nosso modelo prático. Então, nós não podemos dizer que aquilo que Jesus pede de nós, Ele mesmo já não tenha feito. Jesus não nos pede nada que Ele mesmo já não tenha feito. Portanto, é sem dúvida o nosso modelo de fé e ação. E a gente deve seguir, como bons discípulos. Então, não bastava usar vestimentas de servo para Jesus. Ele também precisava ter atitude de servo. Então, lavar os pés dos convidados para uma janta era a tarefa do escravo. Mas, afinal de contas, ele mesmo já havia dito lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, talvez havia muita confusão na cabeça dos discípulos, mas no fundo, não era nenhuma novidade para eles o que estava acontecendo ali. Mas aí fica a questão para a gente responder. Mesmo sabendo que Jesus, o Rei da Glória, está aqui enrolado numa toalha, enchendo uma bacia com água, se colocando na posição de servo e agindo como servo, por que muitos de nós só querem ser servidos? Por que a gente ainda fica na expectativa de ser servido? Por que a gente ainda fica naquela expectativa do que é que a igreja pode fazer por mim? Do que a igreja pode fazer pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus filhos? Por que ainda há em nosso coração esse sentimento de que a igreja é sempre devedora? Por que a gente ainda acha que Jesus precisa nos servir de alguma coisa? Porque afinal de contas eu ainda tenho dívidas, eu ainda estou doente, eu ainda estou em dificuldades. Jesus, eu preciso que o Senhor haja. Por que a gente ainda adota essa postura de quem está sentado na mesa esperando ser servido e de que vem uma boa comida? Em quarto lugar, nós vemos Jesus como nosso modelo de serviço e Pedro como modelo de relutância. Aqui a gente vê um diálogo muito interessante de Jesus e Pedro. Eu fico imaginando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos e Pedro sentado um pouco adiante, observando. Eita, vai lavar o pé ali do Mateus? O que é isso aí? Agora está lavando o pé de João. E aí Jesus vem se aproximando de Pedro, e quando chega na vez de Pedro, há um
incômodo dentro dele que borbulha, e aí vem a pergunta: vai lavar os meus pés? Então Pedro entendia uma coisa que muitos de nós também entendemos, de que a escada da autoridade de Jesus era uma escada que se subia. Então, quanto mais alto, mais autoridade. Mas, na verdade, a escada de autoridade de Jesus não é uma escada que se sobe, é uma escada que se desce. Quanto mais baixo, mais autoridade. Isso eu ouvi a primeira vez de um homem chamado Paulo Capelletti, um missionário urbano que atua em São Paulo entre homossexuais, travestis e mendigos. Mas ele faz o quê? Ele prega para esses caras? Não só prega, ele pega essas pessoas e leva para dentro da sua casa. A casa dele é a clínica de recuperação. E o Paulo Capelletti, ele tem um trabalho maravilhoso disso, quando ele pega um viciado em droga, travesti, mendigo, leva para sua casa, trata dele, apresenta o evangelho para ele, e quando ele se rende a Cristo e Cristo alcança o seu coração, transformando, ele leva para um lugar, aí sim, a clínica de recuperação, e ali ele passa pelo processo todo. Eu me lembro dele falar de um ex-travesti, ainda com a prótese mamária que o travesti tinha. Ele mostrou a foto do travesti, feliz da vida com a Bíblia na mão. E o Paulo Capelletti dizia isso: a escada de autoridade de Jesus não é uma escada que se sobe, é uma escada que se desce. Por isso que Jesus está ali de joelhos lavando os pés dos discípulos, não tendo os pés lavados. Pedro não estava entendendo isso ainda. Vai lavar meus pés? E aí Jesus, com muita paciência, diz para ele: o que eu faço você não compreende agora, mas você vai entender depois. Jesus está falando aqui do ministério do Espírito Santo. Mais adiante, em João 16:13, Jesus vai dizer assim: quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. Então ele fala: calma, Pedro, daqui a pouco o Espírito da verdade vai te guiar a toda a verdade. Vai te, como o Paulo Borges diz, né? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Mas Pedro ainda não está entendendo muito bem. E aí ele diz: nunca lavará os meus pés. Aí Jesus, com mais paciência ainda, diz: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Para Pedro, essa não era uma atitude de rebeldia, não. Pedro não estava sendo rebelde. Mas era relutância com aquilo que ele não compreendia direito. Ele está relutando com algo que na cabeça dele não faz sentido. O mestre, o Senhor, está lavando o meu pé? Não dá para entender isso, não. Mas para Jesus... Fui avisado, né? Então, para Jesus não era meramente a limpeza do pé. Deixa eu dar um talento no pé dessa moçada aqui, porque o cheiro não está agradável, a sujeira está ruim, a gente já está comendo, vamos fazer uma geral aqui. Mas é o simbolismo da purificação que só pode vir dele mesmo. Jesus está mostrando para eles que essa purificação que vem dele mesmo é necessária. Então, se nós não somos lavados nele e por ele, nós não temos parte com ele. D.A. Carson, ele diz o seguinte: ninguém pode ter parte com Jesus a menos que o Cordeiro de Deus tenha tirado o pecado dela, ou seja, a tenha lavado. E aí Pedro
continua sem entender muita coisa. Ele diz: então tá, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então Pedro ainda estava sem muita compreensão, mas ao saber da seriedade do momento, Pedro pensa até de forma lógica. Bom, então se é assim, não lava só os pés, lava as mãos e a cabeça também. Jesus está nos mostrando aqui que a partir do serviço aos seus amados, os seus queridos discípulos, leva uma lição importantíssima sobre a santidade que cada um deles e de nós vivenciará na sua jornada. Então eu e você temos uma jornada pela frente. E isso é muito importante para mim e para você. A seguir, o que acontece a partir do verso 10, Jesus vai nos mostrar, vai mostrar para Pedro e vai mostrar para nós, de forma prática, que esse banho que Pedro está querendo agora, lavar as mãos e as cabeças, já nos foi dado. E que nós necessitamos agora, constantemente, de santificação, ou seja, de limpeza. E como que isso vai acontecer. Então, o segundo ponto é a prática da santificação para o serviço. Então, você pode ler comigo, por favor, dos versos 10 a 17. Diz assim: Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então Jesus agora vai nos mostrar que o serviço só fará sentido se ele for acompanhado de santificação, de santidade. Lembrando que essa santificação é o processo pela qual eu e você vamos passar para o resto da nossa vida. Enquanto vivermos, estamos no processo de santificação, a cada dia. Então, a primeira coisa é que Jesus nos mostra a diferença entre banho e o lavar dos pés. Então, a resposta de Jesus a Pedro nos deixa claro uma coisa. Ele diz assim: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. William MacDonald, ele diz o seguinte, olha só: na volta do banho, os pés ficariam sujos de novo. Não era mais preciso um banho, mas precisava ter os pés lavados. Há uma diferença entre o banho e a bacia. O banho significa a purificação recebida na hora da salvação. A purificação da penalidade pelo pecado, pelo sangue de Cristo, acontece somente uma vez. Vou ler de novo. A purificação da penalidade do pecado pelo sangue de Cristo acontece somente uma vez. A bacia retrata a purificação da poluição do pecado e deve acontecer continuamente pela palavra de Deus. Existe apenas um banho, mas muitas lavagens dos pés. Naquela época não havia banheiro em casa, a ponto de você poder tomar um banho. Tinha as casas de banho. Então as pessoas passavam nas casas de banho, tomavam banho,
E no caminho para casa, obviamente, sujavam os pés. Na casa, tinha uma bacia com água, onde eles podiam lavar os pés para poder fazer a refeição e se deitar. O que Jesus está dizendo aqui é que, para os discípulos, vocês já estão limpos. Ou seja, quando vocês me reconheceram como Senhor e Mestre de vocês, veio a limpeza sobre vocês. Então, quando vocês reconhecem que Jesus é Senhor da vida de vocês, há uma limpeza, e essa limpeza só acontece uma vez. O que é necessário é esse momento de se lavar do dia a dia da nossa vida, dos pecados da nossa vida. Isso é necessário constantemente. Então Jesus nos mostra que não basta estar junto também, tem que experimentar da mesma graça. Depois de dizer isso aqui, Jesus vai falar assim: vocês estão limpos, mas nem todos. Tem um aqui que, e ele está se referindo obviamente a Judas. Judas andou com eles. Judas comeu com eles. Mas Judas nunca foi um deles. Da mesma forma como tantos outros que passaram pela nossa vida, que pareciam crentes, que andavam com a gente, comiam com a gente, mas nunca foi um de nós. Nunca foi um discípulo de Jesus verdadeiramente. Existem estes que nunca foram banhados pela graça salvadora de Jesus. Então é possível que muitos estejam andando com os demais da igreja e usufruindo dos benefícios da comunidade, mas nunca foi um de nós. Jesus é o padrão para nós imitarmos. O maior desafio que se coloca diante de todo aquele que quer ser considerado um discípulo de Jesus é o serviço. Mas não é qualquer serviço, é um serviço de amor que nós devemos exercitar uns com os outros. Esse é um grande desafio. Eu não sei, mas talvez foi constrangedor para você pegar o seu cálice e até alguém com quem você não tem muito relacionamento e dizer: viu, como que eu posso ser bênção com você? E fica aquela coisa constrangedora e a pessoa fala assim: é óbvio, a gente está num momento aqui de ceia, não dá para a pessoa falar assim: já abraça, coloca a cabeça no ombro e chora e diz: meu irmão, eu preciso que você me ajude, eu estou vivendo um problema financeiro, ou eu estou vivendo um problema no meu casamento, ou seja lá o que for. Óbvio que isso não vai acontecer. Porque isso só acontece com um relacionamento mais profundo. Por isso que é importante a gente demonstrar esse amor através do serviço. E poder dizer com franqueza, com honestidade, dizer: meu irmão, minha irmã, no que eu posso ser bênção para você? De verdade, sentado numa mesa. E eu sei que isso é difícil. E eu sei que isso é uma barreira. Mas é uma barreira que precisa ser vencida. Que precisa ser derrubada. Porque Jesus fez isso. Jesus sendo Deus, de novo, Jesus sendo Deus, estava de joelhos, com uma toalha enrolada na cintura, lavando os pés dos seus discípulos. Jesus é mestre e Senhor. Então Jesus questiona os seus discípulos sobre o entendimento deles, e ele diz: vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou isso mesmo. Então Jesus deixa claro aqui que ele não é meramente um professor que está ali ensinando, como muita gente pensa que Jesus é, um professor somente. Mas ele é Senhor. E a palavra usada aqui é kurios, do grego.
E o significado dessa palavra, que às vezes a gente usa, Jesus é Senhor, tá? Mas o que isso significa na prática? Significa que aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. Então é Senhor, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão. Jesus é Senhor da minha e da sua vida? Você entendeu aqui? Senhor é aquele a quem alguém ou coisa pertence, sobre o qual tem poder de decisão. Jesus é Senhor? Você pertence a Ele? Ele tem poder de decisão sobre as suas coisas, sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre o que você vai fazer, sobre o que você vai almoçar daqui a pouco? Porque se Ele é Senhor, Ele é teu dono. Então Ele é quem dita as coisas. É Ele quem dá a direção para tudo. É Ele quem determina para onde você vai. Por isso que é interessante, quando a gente fala sobre batismo, tem gente que fala assim, não sei se eu estou preparado. Ora, se você já crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, e veja, Senhor e Salvador. Bom, se Ele é Senhor, então Ele é seu dono. E é Ele quem determina, é Ele quem decide. Então, nada mais sábio e natural obedecê-lo. Porque, afinal de contas, Ele nos manda sermos batizados. Então, não dá para entender muito assim, não estou preparado ainda. Fica a dica, hein? Nós vamos ter batismo aí, dia 17. Ele é mestre e Senhor. Se Jesus fez, então nós temos que fazer também. Jesus diz aqui, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então Jesus não nos dá uma opção aqui, ele não diz assim, olha, eu sou mestre e Senhor de vocês, lavei os pés de vocês. Mas assim, se der, se você não tiver outra coisa para fazer, se você estiver disposto, não estiver muito cansado, se a sua agenda não estiver tão cheia, tiver uma lacunazinha na sua agenda, lava o pé do seu irmão. Ele está dizendo assim, se, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não é uma opção, é um mandamento aqui. Jesus quer que eu e você lavemos os pés uns dos outros, como um exercício de contribuição para a santificação uns dos outros. Então, como é que eu posso progredir na santificação? Com a sua ajuda. Com você lavando os meus pés. E como que eu posso contribuir com a sua santificação? Lavando os seus pés. Servindo você. Mas como que a gente faz isso na prática? Puxa, meu irmão, olha, eu estou com um problema no meu casamento. Senta aqui, meu irmão, deixa eu conversar com você, vamos orar juntos aqui. Deixa eu te dizer, esse problema que você teve, ou está tendo, eu tive também. Eu sei como é, eu sinto a sua dor. Sabe, a gente reluta em participar as pessoas das nossas fraquezas, e muitas vezes, compartilhando das nossas fraquezas, nós ajudamos uns aos outros na santificação, nós lavamos os pés uns dos outros. Lembra? Jesus estava aqui despido diante deles, lavando os seus pés. E muitas vezes a gente faz o contrário, a gente se reveste como um santarrão, e aí ajuda as pessoas dizendo, mas a minha família é perfeita, mas eu sou super crente. Não,
Irmão, eu queria aprender a orar mais. Mas eu oro 10 vezes por dia, 1 hora por dia. Você devia fazer a mesma coisa. Isso aí só cria barreira. E a pessoa olha para você e fala assim, credo, nunca vou ser um crente assim. Está longe. O patamar é muito alto. Não consigo, melhor desistir. Quantos e quantos eu já conversei e o relato foi, eu não me enquadrava na igreja porque eu não era tão bom quanto eles. Meus irmãos, o que é isso? Se Jesus fez, então nós fazemos também. Sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Nós não somos grandes demais para lavar os pés uns dos outros. Para não lavar os pés uns dos outros. Às vezes a gente pensa que a gente é grande demais para lavar o pé de alguém. Na verdade, a gente gostaria de ver alguém de joelho lavando nosso pé. Se a gente pensa assim, certamente nós precisamos ser derrubados. Se a gente pensa que nós somos grandes demais para lavar o pé de alguém e que alguém deveria estar de joelhos lavando os nossos pés, nós precisamos ser derrubados. O processo de santificação em nós depende da nossa capacidade de se colocar de joelhos diante de um irmão para ajudá-lo no processo da santificação dele. Fazemos isso quando a gente pode ajudá-los na sua fraqueza. E por fim ele diz, felizes seremos se colocarmos essas coisas em práticas. Então se eu e você compreendemos essas coisas que ouvimos e vimos aqui, se sabemos delas, como Jesus disse, então seremos felizes se esse conhecimento se tornar em prática na nossa vida. Conhecimento é muito bom, meus irmãos. Saber dessas coisas é muito importante. Ele diz no verso 17 para eles, se vocês sabem essas coisas e agora eles não podem dizer que não sabem, porque Jesus as está ensinando. Ele diz assim, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Vocês serão felizes se colocarem o que aprendem em prática. É isso que Jesus está dizendo. Que a felicidade virá quando você colocar em prática aquilo que você aprende dele. Por último, existe uma união da santidade e serviço na vida do discípulo. Jesus diz aos discípulos e a nós um pouco mais adiante, agora no versículo 35, sobre o que nos identifica, ou o que nos identificaria como discípulos dele. E é isso, o versículo 35 diz o quê? Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Se o quê? Se tiverem amor uns pelos outros. Espera, como é que é? Quer dizer então que o mundo vai saber que eu sou discípulo de Jesus se eu amar os meus irmãos? É. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Nisto o quê? Se tiverem amor uns pelos outros. Como é que Nossa, peraí. Como é que eu identifico um discípulo de Jesus? Na forma como ele ama o seu irmão. Então a marca do discípulo de Jesus é sem dúvida nenhuma o amor. O mesmo João diz na sua primeira carta, em 1 João capítulo 4, versículo 7, o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. E o amor é a evidência de que vivemos uma nova vida. Volto para o primeiro versículo que eu li. 1 João 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. A evidência do novo nascimento é quando eu e você expressamos, vivemos, praticamos o amor uns pelos outros. A vida de igreja é isso. Vida de igreja é uma vida onde a santificação e o serviço andam juntos. Eu ajudo você no seu processo de santificação, permitindo que você me sirva. E você me ajuda no meu processo de santificação, me permitindo servir você. Amém? Vamos orar então? Irmãos, se nós temos Jesus como nosso Senhor e Mestre, nós devemos seguir o seu exemplo. E amar os nossos irmãos. Aqueles que como nós estão em Cristo. Para que o mundo saiba que nós somos discípulos de verdade de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que em nome de Jesus ela encontre lugar no nosso coração. Obrigado por esse culto, Deus, onde desde o início nós podemos adorar ao Senhor por quem Tu és e pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado por isso. Que em nome de Jesus nós possamos ouvir tudo isso, tornar isso conhecimento, mas que não fique no nosso intelecto, mas que caia no coração e se torne prática do nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo, uma semana abençoada, em nome de Jesus.